2020 foi um ano conturbado, e apesar do Covid-19 ser recente, já temos vacinas prontas para ele. Mas a humanidade já passou por outras pandemias. Se você quer saber um pouco mais, eu sou o Pedro. Seja muito bem-vindo ao canal Como. A pandemia do novo coronavírus vem causando preocupações em boa parte do mundo. E não é para menos. A doença já matou cerca de 2 milhões de pessoas. Mas se você é palmeirense, não se preocupe, nada que é mundial te atinge. Memes à parte, o cenário é semelhante ao que já aconteceu em outros momentos da história, em que doenças se espalham pelo mundo e causam estragos. Vamos falar nesse vídeo sobre algumas das maiores pandemias da história da humanidade. Então prepare sua máscara e o álcool em gel, e para garantir que você está protegido dos vírus, deixa seu like e se inscreve no canal agora. E com nossos anticorpos carregados, vamos seguir. Antes de falarmos das 5 maiores pandemias da história, precisamos saber o que é pandemia. A palavra surgiu na Grécia da junção das palavras pan, que significa tudo ou todo, e demos, que significa povo. Assim, a palavra pandemia significa todo o povo. Então, quando uma doença surge e começa a se espalhar em proporção mundial, temos a origem de uma pandemia. Com as devidas explicações feitas, vamos conhecer as maiores pandemias do mundo. A peste bubônica, ou peste negra, como é mais conhecida, era causada por uma bactéria chamada Yersinia pestis, provavelmente originada na Ásia. A peste viajou de um continente para o outro, sendo carregada por pulgas de ratos que viviam nos navios mercantes da época. A picada da pulga transmitia imediatamente o vírus. E não só a picada, mas o contato com excrementos de ratos infectados também era capaz de transmitir a doença. Os sintomas incluíam febre, calafrios, dores de cabeça, fadiga e dores musculares. Inchaço nos gânglios linfáticos na virilha, na axila e no pescoço, que podiam chegar ao tamanho de ovos de galinha. O epicentro da peste eram os portos, que eram os grandes centros urbanos da época. Sempre lotados e com alta circulação de pessoas, a propagação chegou a níveis apavorantes. O surto dessa pandemia teve início no ano de 1347 e durou até 1353, arrasando toda a Europa, Ásia e também a África, levando com ela algo estimado entre 75 e 200 milhões de vidas. Essa, com certeza, foi uma das maiores pandemias pela qual o mundo passou, e talvez a mais conhecida. Quem nunca ouviu falar sobre ela durante uma aula de história? Ela deixou sua marca pela quantidade de pessoas que matou no mundo todo, mas apesar dos estragos, ter passado por ela foi muito importante. Ela nos ensinou muito sobre como determinar alguns traços de transmissão de patógenos e o comportamento de moléstias infecciosas. A gripe espanhola, que de espanhola não tem nada, sim, isso mesmo. A famosa gripe espanhola teve seus primeiros casos registrados nos Estados Unidos, no ano de 1918, o mesmo ano em que se encerraria a Primeira Guerra Mundial. Coincidência? Ou talvez uma arma biológica de último recurso? Se você gosta de teorias da conspiração, deixa nos comentários a sua preferida. Vamos continuar. Por se tratar de um período de guerra, muitas informações oficiais foram escondidas e muitos documentos relatavam o efeito da doença na Espanha, que se manteve neutra sobre o caso. Como consequência, a pandemia levou o nome do país. Tendo durado até o ano de 1920, levou entre 20 e 50 milhões de vidas. Aqui no Brasil, estima-se que foram causadas 35 mil mortes, entre elas a do presidente eleito Rodrigues Alves, que morreu antes de assumir o mandato. O vírus que causou tantos problemas é da família influenza, a mesma família da gripe comum, da suína, da aviária, e os sintomas também eram parecidos. No geral, incluíam dores musculares, febre acima de 38 graus, cansaço, dificuldade para respirar, pneumonias e inflamações nos brônquios. Essa gripe afetou cerca de 500 milhões de pessoas
um quarto da população mundial da época, que era estimada em 2 bilhões. Nas primeiras 25 semanas de pandemia, foram causadas 25 milhões de mortes no mundo todo. Não se sabe até agora como a pandemia foi erradicada. Não foi produzida nenhuma vacina contra o vírus. Simplesmente, após a segunda onda de casos, o número de infectados e mortes caiu significativamente até desaparecer. Com o surgimento da Covid-19, a gripe espanhola voltou a ser assunto, já que o cenário nos dois casos é bem parecido. Assim como em 2020, o uso de máscaras passou a ser obrigatório, medidas de distanciamento social foram adotadas, aulas suspensas, eventos cancelados e muitos perderam seus empregos. Até hoje não existem dados exatos para o início dessa doença, mas alguns estudos apontam dados possíveis da doença que datam de 430 a.C. Existem também relatos de múmias encontradas com marcas pelo corpo que indicavam uma possível presença da varíola, o que daria ao vírus mais alguns séculos de idade. A doença era causada pelo vírus Orthopoxvirus variolae, e os sintomas eram bem parecidos com os da gripe, mas o que mais caracterizava a doença eram as manchas vermelhas pelo corpo, que em 1 ou 2 dias começavam a se tornar bolhas cheias de líquido branco. Em alguns dias viravam um pus, e depois as bolhas criavam crostas que por fim podiam cair, deixando cicatrizes na pele. Apesar dos europeus terem sofrido por séculos com a doença, a exposição prolongada ao vírus fez com que muitos criassem mecanismos que de certa forma podiam imunizá-los, e também foi a maior responsável pelo exército de 1.500 homens e de Hernán Cortés vencerem os 200 mil astecas que habitavam a América no ano de 1519, já que os nativos nunca tinham sido expostos ao vírus, não tinham nenhum tipo de anticorpos. Apesar de ter durado tanto tempo, foi criado um método de controle para a epidemia, já que pessoas que uma vez infectadas não podiam ser infectadas novamente. É possível que o método tenha surgido na China e Índia no século XI, e foi chamado de variolização. O processo é semelhante ao das vacinas que conhecemos hoje, onde um vírus da doença, em seu aspecto mais leve, era injetado em pessoas sãs para evitar sintomas mais graves e letais, e após o primeiro contato com o vírus, a pessoa estava imune. Mas especulações à parte, o primeiro registro real de um tratamento para a doença foi dado no ano de 1780 pelo médico inglês Edward Jenner. Ele havia notado que ordenhadores que tinham contato com lesões e úberes de bovinos não se infectavam ou apresentavam sintomas brandos da doença. Edward começou a coletar amostras das lesões dos bovinos e, através de pequenos arranhões na pele, ele imunizava a pessoa com o material coletado. A história data o dia 14 de maio de 1796 como o dia em que Edward imunizou James Phillips contra a varíola. Mas as vacinações na forma desordenada e de péssima qualidade não conseguiam erradicar a doença. No ano de 1958, a antiga União Soviética propôs um plano para a OMS de imunização global contra a doença. No ano de 1977, foi registrado o último caso da doença e em 1980, a divulgação da OMS era oficial. A varíola tinha sido erradicada do planeta. Se a varíola é a tataravó das pandemias, essa é a rainha Elizabeth delas. A tuberculose acompanha a humanidade há pelo menos 15 mil anos. Mas é possível encontrar relatos em artigos que citam a existência da doença há mais de 70 mil anos. Devido ao tempo que acompanha a humanidade, é impossível de termos dados precisos sobre o número de mortes pela doença. Mas algo em torno de 1 bilhão de pessoas é o que se cogita, algo relativo a 13% da população mundial em 2020. A doença é silenciosa e às vezes não apresenta sintomas, mas quando eles aparecem, são tosse, às vezes com sangue, perda de peso e febre. Apesar de conhecermos ela por tuberculose, ela já teve alguns outros nomes em épocas anteriores. Já foi chamada de tísica pulmonar, peste branca e doença do peito. Ela pode ser encontrada em todos os cantos do planeta. Ela acompanha a história da expansão territorial dos seres humanos no planeta. Então, onde o homem ia, ela ia atrás. E foi pior, já que tribos iam se formando com o tempo, formando civilizações, e o número de pessoas aglomeradas
aumentava, facilitando a expansão da doença que é transmissível pelo ar. Múmias egípcias apresentavam deformações no esqueleto que são características da doença, mas não existe papiro egípcio que relate sintomas dela. A doença visitou também os gregos antigos. Em 30 a.C., Hipócrates, que é considerado grande figura da história da medicina, relata a passagem da doença por sua época. Mas foi só no século XIV d.C. que médicos da região que hoje corresponde à Itália perceberam a possibilidade de contágio da doença e começaram a tomar medidas de profilaxia, ou seja, eles isolavam pessoas infectadas e seus pertences para evitar que a doença se espalhasse. Um fato que é curioso é que na época eles acreditavam que pessoas com tuberculose ganglionar podiam ser curadas com o toque do rei. E uma vez por ano as pessoas infectadas eram levadas até os reis e eles oravam pelos doentes e os tocavam. E o mais curioso é que existem relatos de que muitos realmente se curavam, mas alguns estudos defendem a possibilidade da cura se dar pela higienização que era feita nos gânglios dos doentes para que fossem tocados pelo rei. Mas depois de vários séculos da doença, indícios reais de uma possível cura apareceram no ano de 1882, quando o médico e microbiologista alemão chamado Robert Koch identificou, isolou e cultivou o bacilo que causava a doença. Mas a vacina só viria alguns anos depois, em 1921, quando Albert Calmette e Camilo Guerin desenvolveriam a primeira vacina contra a doença. Com o passar dos anos, a doença começou a ser controlada, mas ainda nos dias de hoje ela é responsável por 1,4 milhões de mortes no mundo todos os anos. E a preocupação veio à tona novamente com a chegada da pandemia do Covid-19, já que se tratando de uma doença respiratória, ela pode facilitar o desenvolvimento de doenças do mesmo gênero, e a tuberculose é uma delas. Essa aqui com certeza é a mais conhecida para nós. A filha caçula, a Covid-19, é causada pelo vírus SARS-CoV-2, e inicialmente foi dito que a doença havia surgido na cidade de Wuhan, na China, no dia 31 de 12 de 2019, quando se teve o primeiro relato da doença. Mas investigações realizadas pela própria OMS, a Organização Mundial de Saúde, estão contradizendo essa hipótese, já que, segundo eles, o vírus já estava presente naquela região antes mesmo de dezembro de 2019. Alguns teoristas e o próprio ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, levantaram a hipótese de o vírus não ser natural, já que o Instituto de Virologia de Wuhan fazia coletas de vírus na natureza para estudá-los. E segundo o ex-presidente, eles teriam deixado o vírus escapar, apontando a possibilidade de ter sido proposital. Na data dessa gravação, os números apontados pela OMS somam 107.458.667 casos, 60.136.468 recuperações e 2.357.475 mortes. No início, era dito que a doença só trazia riscos fatais a pessoas de grupos de risco, idosos, grávidas e pessoas com comorbidades. Mas com o tempo foi possível perceber que não é bem assim. A doença tirou a vida de pessoas de todas as faixas etárias. Pessoas sem nenhum problema de saúde morreram pela doença. E apesar de nova, no final do ano de 2020 foi dada a notícia que tínhamos uma vacina para a doença. Pessoas do mundo todo vibraram com a notícia, enquanto outros questionavam a real eficiência da vacina, já que o vírus era novo e tinha sido pouco estudado. Alguns estimavam cerca de pelo menos 5 anos para a criação de uma vacina realmente eficiente. E essas discussões durante o período da pandemia deixaram bem claro que a guerra que o mundo enfrenta não é apenas contra o Covid, mas existem interesses políticos espalhados pelo mundo que se confrontam. Apesar de tudo isso, hoje temos 8 vacinas diferentes para a doença rodando o mundo, e campanhas de vacinação já começaram. Apesar de ter sido um ano de sofrimento com a doença, se compararmos com pandemias passadas, temos sorte de conseguir uma vacina cedo e que tem mostrado resultados promissores. Aqui no Brasil, é estimado que até o final de 2021 todos tenham recebido pelo menos a primeira dose da vacina. Até lá, vamos tomar as medidas cabíveis e esperar que tudo isso acabe. Bom pessoal, é isso. Não se esqueçam de deixar seu like, comentar e se inscrever no canal. Esse vídeo deu muito trabalho,
já que eu busco trazer o máximo de informações comprovadas e detalhadas para vocês. Obrigado por assistirem até o fim, até a próxima.